Olá pessoal, o RibeirãoDasNeves.net entrevista hoje a ex-prefeita de Ribeirão das Neves, Daniela Correia. Prefeita, tudo bem? Tudo bem, Léo. Como vão as coisas? O que a ex-prefeita aí anda fazendo da vida? Estou bem, trabalhando, buscando meu lugar ao sol, Sou trabalhadora, vivo do meu trabalho. Então, hoje a gente está com a Universidade Unicesumar, uma das melhores universidades do Brasil, que fica aqui dentro do Shopping Justinópolis, continuando aí, deixando meu legado na educação para os nossos munícipes, E eu tomei essa decisão de investir na universidade, trabalhar aqui, ficar perto do povo, acessível. Eu tinha feito um compromisso com o povo de Neves que quando eu deixasse de ser prefeita, eu continuaria na cidade, Muita gente torcia para que eu mudasse daqui quando eu fui eleita. Eu morei na cidade todo o meu mandato, continuo vivendo aqui e trabalhando aqui. Prefeita, você passou aí um tempo, sem aparecer muito na imprensa, sem dar declarações, e a gente está batendo esse papo aqui hoje. Um dos assuntos que está efervescendo na cidade é uma discussão a respeito das obras do PAC, que a atual gestão do prefeito Júnior Martins anunciou, o PAC Mobilidade, o PAC 2, essas obras aí que estão sendo retomadas, e muita gente atribui isso à sua gestão. Como que você avalia essa questão? O que tem de concreto nessa história toda? Então, eu decidi, por me afastar durante esse ano de 2017, porque eu acho que é o primeiro ano do novo governo e eu deveria deixar, quem sou eu para deixar, mas permitir, que o prefeito mostrasse a que veio e cumprisse todo o projeto de governo que ele anunciou à população. E agora nós já estamos encerrando o ano, eu tenho sido muito cobrada com um posicionamento, mas eu não tenho um modelo do me ataca, eu ataco de volta. Eu não acho que esse é o melhor modelo para a nossa população. Esse não é um exemplo que uma pessoa que é professor deve se dar na política. Então eu, como professora, decidi não acompanhar esse modelo político local de um bate, o outro vai e bate dando outra resposta. E agora eu decidi falar porque está acontecendo uma obra muito importante na cidade, que é o PAC Mobilidade, e aconteceram outras coisas também, ao longo desse primeiro ano do mandato, que são frutos do investimento que nós fizemos. Obra pública é demorada, não são obras que acontecem do dia para a noite, é preciso esperar um plantio para ter a colheita, E nós estamos plantando desde o início de 2012, construímos todas as obras que estão acontecendo na cidade hoje, foram construídas no nosso governo, inclusive o próprio RibeirãoDasNeves.net cobriu a ordem de serviço do PAC Mobilidade. Logo depois veio um impedimento por parte do governo federal, um momento de reestruturação do Ministério da Cidade, que pedia para que a gente aguardasse a AIO, que era um novo passo dentro do PAC, que é a autorização de início de obras. E veio uma crise nacional, que foi o impeachment da presidenta. Então, um ano antes desse impeachment, foi um ano muito difícil, sabido por todo mundo que nos assiste, um ano politicamente muito difícil, economicamente para o país também muito difícil. E agora o presidente da República, o PAC, ele não pode ser excluído, mas ele pode ser suspenso. Então, o presidente tinha feito a suspensão do PAC e agora ele autorizou o início de obras. Então, esse projeto foi feito por mim, no meu governo, nós desenhamos o PAC, nós licitamos o PAC, e demos ordem de serviço. E agora o governo atual está tendo a oportunidade de acompanhar a execução do PAC, que é feita pelo governo federal. Eu gostaria muito de ser a prefeita que vai acompanhar essas obras, mas não tive essa oportunidade. Mas estou aqui na torcida para que a obra possa impactar na vida do povo positivamente. O que faltou para que essas obras saíssem ainda na gestão da senhora e não ficassem para o próximo governo? Trâmite mesmo da gestão pública, que é muito morosa, as coisas não andam ao passo do que a gente gostaria, e também eu peguei um mandato muito conturbado nacionalmente, com muita guerra política, uma guerra desnecessária, que foi transferida para os municípios, que eu falo que é uma guerra de Cruzeiro e Atlético, um clássico de futebol, e a vida pública não é assim. Eu acredito num modelo que a gente pode somar forças em prol do município. Passou a eleição, eu perdi, os outros candidatos perderam, o prefeito que está aí é o prefeito que o povo escolheu. Então, que nosso modelo agora deveria ser todos por Ribeirão das Neves e não
replicar a guerra política que a gente viu acontecer no cenário nacional e que quem perdeu foram os brasileiros. Aqui também quem vai perder é o povo se a gente continuar com esse modelo. Então, além do PAC Mobilidade, que é um PAC muito aguardado, porque ele reforma a Avenida Denise Cristina, aqui a partir do Shopping Justinópolis, até lá na entrada da Tenda, resolvendo problemas também estruturais, né, da avenida, como alagamentos, refaz o asfalto, também refaz o asfalto da região central, Ari Teixeira toda, também resolve o problema de alagamento na praça, melhorando a mobilidade, mudando a rota do trânsito, trazendo mais segurança para quem transita ali, e também tira o trânsito pesado da cidade, que eu acho que aí é o maior ganho, ligando a LMG 806 a 040. Então, o motorista de caminhão ele pode transitar o tempo todo por uma rodovia estadual e uma rodovia federal sem precisar adentrar o centro da cidade, trazendo todo aquele desconforto no trânsito que já está estrangulado, né? Nós vamos poder ficar livre desses caminhões, eles poderão fazer essa rota alternativa, sem contar que é uma nova entrada para a cidade, que hoje só tem uma entrada, né, ali na 040. Então, são muitos, o resultado positivo para o município é muito grande. Mas não foi só o PAC 2, o PAC Mobilidade, nós tivemos também o PAC 2 na região do Justinópolis, que era um PAC que, quando eu me tornei prefeita, ele já estava aprovado e precisava, então, juntar uma documentação de projetos para que a gente pudesse conseguir fazer a licitação e dar início de obras. Aí sim, a gente poderia colocar na conta do novo governo, que fez um projeto, que licitou a obra, uma obra por inteiro, né? Não do modelo que aconteceu agora em 2017. Esse PAC, então, que já tinha sido selecionado no governo antes do meu governo, né, no governo Alas, já havia a seleção, nós construímos o projeto e ingressamos com a documentação e conseguimos a seleção e iniciamos a obra, que paralisou, fizemos uma boa parte da obra, mas ela foi paralisada por causa da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, nós esbarramos no meio ambiente. Essa obra ela foi liberada a ser retomada agora, mas até os quesitos da construção do acordo, né, entre a Secretaria de Meio Ambiente e a Prefeitura, eles foram construídos dentro do nosso governo, né? E é importante que a população saiba que o ano eleitoral é um ano vedado de muitas coisas, então muita coisa que ficou a ponto de iniciar no ano de 2016 não poderia mais iniciar por vedação eleitoral. Outra grande obra importante, né, que o município tem recebido são os 10 milhões que o governador selecionou para investir em via de pavimentação no nosso município. Eu executei 5 milhões e deixei para o novo governo executar outros 5 milhões. Também deixei algumas emendas parlamentares para ruas importantes no nosso município, como por exemplo a Moacir Menezes. Nós deixamos, a obra foi licitada, a empresa ganhou licitação no dia 29 de dezembro. Para eu ter garantia que a população se lembraria de mim, eu já tinha perdido a eleição, mas eu queria cumprir meu compromisso com os moradores ali. O que eu fiz? Eu mandei entregar para o padre, né, a cópia para que ele pudesse dar publicidade para a comunidade, porque a obra acontece ali do Geraldo Daneide, quem mora lá no Moacir Menezes sabe onde começa, e vai até a Machacalice. Então é uma obra muito importante para a população. Eu sei que a população quer que seja feita toda a Moacir Menezes, nobre essa reivindicação, porque realmente é necessário, mas a prefeitura não tinha dinheiro para fazer naquele momento. Então essa era uma obra importante também que a gente deixou licitado com dinheiro em caixa. Então tem várias outras ruas do município que estão recebendo investimento que o nosso governo deixou. Nós amarramos um acordo com o governador do estado, que foi feito um investimento alto em tapa-buraco. Então até hoje a cidade vive do tapa-buraco que o nosso governo deixou no final de dezembro com as chuvas. O governador visitou o nosso município e eu assinei um contrato com o governo do estado permitindo que ele fizesse essas obras de intervenção, tanto ligando a LMG novamente depois do desastre, quanto fazendo as obras de tapa-buraco no nosso município. Outra coisa muito importante que nós deixamos foi o Finis na região do Fazenda Castro. Eu sei que tem gente andando nas ruas aí do Fazenda Castro dizendo que essa obra estava perdida. A população sabe que é mentira, que nós demos início de obra no último dia que eu podia, como prefeita, dar início de obras, nós demos início. A empresa teve seus problemas de dar uma arrancada assim ao ponto do desejo do povo,
Porém, eu não podia fazer nada porque eu estava com a vedação eleitoral, eu estava num período em que eu não podia tomar nenhuma decisão administrativa que parecesse com benefício em troca de votos. Então, nós tomamos a decisão em cumprir a lei, mesmo que isso levasse-nos a perder o processo eleitoral na urna, né? Mas cumprir a lei. E na região do Fazenda Castro é uma obra muito importante para a população, sem contar com a entrega das escrituras que dá direito ao morador a ter seu registro do imóvel, que foi tudo feito pelo nosso governo, porém a gente precisava esperar o prazo do cartório para que fosse entregue as escrituras, e o prazo do cartório foi após o nosso mandato como prefeito, e a população está podendo usufruir desse patrimônio também tão importante que é ter o documento do seu imóvel. Tem um imóvel ao lado da prefeitura que era um ginásio poliesportivo, que o governo que me antecedeu perdeu o prazo para poder concluir a obra. E nós refizemos o projeto daquele ginásio, adaptamos ele a uma quadra poliesportiva para que a população não perca aquele investimento tão grande que já foi feito. Inclusive a nossa arquiteta foi convidada pelo prefeito atual, a prefeitura mandou um convite para Tamires, a arquiteta que desenhou o novo projeto que foi aprovado pela Caixa e que agora foi dada ordem de serviço também. Então eu fico muito satisfeita em saber que tudo aquilo que nós plantamos, e por isso que eu fui para a reeleição, que eu gostaria de estar nesse momento colhendo fruto daquilo que a gente plantou, que agora está florescendo, porque eu tive realmente um medo no meu coração de que aquele trabalho todo que nós fizemos pudesse não acontecer, mas está acontecendo. Eu estou muito feliz, eu torço para que as obras aconteçam da melhor forma possível, que a prefeitura fiscalize mesmo, esteja próximo do povo e que a população de Ribeirão das Neves possa usufruir de todos esses projetos que nós construímos. Mas é importante que esse governo também possa construir projetos, né, para que o próximo prefeito possa colher também frutos, porque eu acho que a gente está aqui para isso, para plantar. Não sabemos se vamos estar para colher, mas a gente tem que deixar a nossa marca registrada, e eu sei que a população vai lembrar de mim quando vê uma via pronta no Justinópolis, quando vê uma nova configuração da região central. O lojista vai lembrar de mim na outra chuva quando vier e ele não for mais inundado, quando tiver uma nova entrada em Ribeirão das Neves, vai lembrar que eu plantei aquilo ali e que agora a população está colhendo. Isso já me deixa muito feliz. Ok. A senhora mencionou aí a questão das eleições, né? Em 2012, a senhora foi eleita com uma votação expressiva, quase, né? 80 mil votos. Isso. E teve um desempenho muito abaixo nesse pleito de 2016. O que é que aconteceu nesse meio do caminho aí, o desgaste, enfim? Como você avalia o desempenho da Daniela nas urnas em 2016? Olha, até na terça-feira antes da eleição, nós fizemos uma pesquisa e eu estava 2, 3 pontos atrás dos outros 2 primeiros colocados. A gente tinha muita convicção da vitória, porque eu acreditava assim que, como eu tinha governado da melhor forma possível, com mais retidão possível, cumprindo a lei, e que a população tinha entendimento que os caixas municipais, eles não dão conta de atender toda a necessidade, não vou dizer nem o desejo, mas toda a necessidade da população, que eu seria reconhecida por isso. Então eu tinha essa visão. Hoje, claro que 10 meses depois a gente vai afastando do momento e a gente vai tendo outras compreensões, né? O meu partido viveu um momento político muito ruim em 2016 com o afastamento da presidenta Dilma. Nós perdemos muita força política local com todas as acusações feitas ao presidente Lula, né? Houve um certo enredo de demonização das figuras públicas do Partido dos Trabalhadores para que pudesse acontecer tudo que aconteceu no país até aqui, ainda vai acontecer, né, por mais algum tempo. E isso me trouxe um desgaste político muito grande, porque a população tinha uma ligação direta na minha imagem com a imagem do presidente Lula, com a presidenta Dilma, e eu paguei uma conta municipal muito alta. E eu digo que não me importo por isso, porque em 2012 eu também colhi um fruto muito grande do Partido dos Trabalhadores e fui eleita prefeita por ser candidata pelo Partido dos Trabalhadores. Eu digo que qualquer outro quadro do PT que disputasse a eleição em 2012 tinha uma chance enorme de ganhar a eleição, assim como eu ganhei. Mas em nenhum outro partido que eu estivesse,
sem o Partido dos Trabalhadores, a Daniela não ganharia as eleições de 2012. Então eu colhi ali um fruto do plantio do partido e paguei uma conta alta em 2016. Governei num período muito difícil. O mandato que antecedeu ao meu foi um mandato muito farto, né, que recebeu muitos investimentos do governo federal. O presidente Lula fez um investimento muito considerável na nossa cidade, como o PAC 1, né, na região central da cidade. E o meu mandato já veio dentro de um período de guerra, né, muito grande no governo federal, e isso atacou também os investimentos, né, diminuiu um pouco os investimentos que poderiam ser feitos no meu município. Então eu acredito que eu sofri muito também de não ter podido colher de todo o investimento que o governo federal poderia fazer se a gente não tivesse vivido aquele momento. E aí também tem o descontentamento de cada um. Eu tenho um modelo diferente de governar, né? Eu prezo por uma relação um pouco mais sólida com a comunidade, de ter mais transparência nas coisas, de ser mais... de não me render a favores políticos, porque eu acredito que não é esse o modelo. Eu brincava muito com o pessoal na prefeitura e falava, olha, morreu alguém importante, sim, eu tenho relação com essa pessoa ou com um parente dessa pessoa, eu vou. Mas se eu não tenho relação, eu não vou. É um momento de tanta tristeza ou luto para aparecer um político tão fora do contexto, para ganhar espaço político com a família, eu não acho isso uma coisa legal. E as pessoas falavam, você vai perder a eleição por isso, você tem que ir, né? E eu falava, meu Deus, mas o voto não pode estar condicionado a isso, porque eu acho feio você não fazer parte do contexto daquela pessoa estar ali. Então, assim, algumas coisas no meu perfil político é muito diferente do perfil político que algumas pessoas estão acostumadas. Eu jamais aceitaria passar uma pessoa na frente na fila ou fazer um benefício individual para um ou para outro em detrimento do teu apoio político. Então isso me dificultou muito. E uma outra grande dificuldade que eu tive foi a Câmara Municipal de Ribeirão das Neves, né? Esse assunto está aqui na nossa pauta, porque assim, a gente observa, o ex-prefeito Alves Ventura, ele tinha o apoio de 12 dos 14 vereadores, ele tinha dois oposicionistas na Câmara. O prefeito Juninho Martins, recentemente em entrevista, falou que ele tem adesão de 100% ao mandato dele lá no Legislativo. E a senhora teve muitas dificuldades no trato com a Câmara. O que aconteceu ali? Então, durante 2 anos eu tive 100% da Câmara. Os 14 vereadores votavam comigo, apreciavam, visitavam a minha sala, conversavam. Mas em algum momento eu acredito que eu fui aquém da expectativa daquela Câmara, né? Que governou junto comigo. Talvez eu não tivesse condições de cumprir o desejo que eles tinham e a expectativa que eles tinham em relação a mim, até porque em algumas vezes aquele desejo e aquela expectativa não condizia com os meus valores morais e éticos. Então eu preferi não compor com essa Câmara em todos os desejos individuais que cada vereador trazia. Então, um que não ficou muito feliz com isso, se juntou ao outro que queria um pouco mais em outra situação. Uma coisa que desagradou muito foi fazer a eleição de diretor, porque aí com a eleição de diretor, as escolas perderam os padrinhos, né? Então o padrinho passa a ser o pai e a mãe, que ele decide quem vai ser o diretor daquela escola, não é mais uma indicação do vereador. E eu acredito que a Câmara pensou que uma ação como essa poderia tirar um pouco da força política do vereador da cidade. Então eu tive ali em alguns momentos que a nossa ideologia, daquilo que eu acreditava que era o bem público, era diferente de alguns, né? Não vou dizer todos, mas alguns vereadores da Câmara. Então esses que ficaram mais atingidos foram buscando outras coisas, e um governo com tanta dificuldade como é governar Ribeirão das Neves, a coisa mais fácil que tem é ficar na oposição de quem está no governo. Essa é a tarefa mais fácil, né? Porque como falta tudo, o prefeito tem muita dificuldade de resolver problemas estruturais da cidade por falta de caixa mesmo, porque não entra dinheiro suficiente para fazer tudo que se precisa fazer na cidade. Então é muito fácil falar mal do prefeito, né, da prefeita, é um discurso muito fácil, muito suave. Então era bom ir para a tribuna falar mal da prefeita, porque assim a pessoa estava arrebanhando ali um número de pessoas que ia bater palma e falar, esse vereador é bom, porque ele fala mal da prefeita, né? Mas a gente está vendo que esse grupo se uniu, fez um novo governo, né, de acordo com o interesse deles,
E o prefeito que está sentado na vaga também tem suas dificuldades de cumprir aquilo que a população espera que seja feito pelo o prefeito do município. Não quero fazer avaliação se é por incapacidade, se é por falta de desejo, né? Não quero fazer essa avaliação. Consigo avaliar que uma coisa eu tenho certeza, ele não tem dinheiro para fazer tudo que ele gostaria de fazer e tudo que a população gostaria que ele fizesse, porque eu já estive sentada no mesmo lugar e sei que não tem dinheiro para poder fazer tudo aquilo que a cidade precisa. Ok. Alguns auxiliares do atual prefeito, eles se queixam do processo de transição, que a gestão da senhora teria sonegado algumas informações, omitido, e que eles só tiveram acesso pleno, de fato, após a posse. Como que isso procede? Como que a senhora pode responder essas críticas? Então, primeiro, eu queria dizer que uma pessoa que trabalha com gestão pública, ela está acostumada a acessar portais públicos, que no meu governo nós fizemos questão de dar publicidade às nossas contas, né, a tudo aquilo que a gente fazia, ele era publicado no portal e no diário oficial e no diário da MM. Então, as nossas contas no meu governo era totalmente controlável por qualquer cidadão, né, que dirá para uma equipe tão especializada em gestão pública. Nós tivemos diversas reuniões com a equipe de transição e sempre nos colocamos à disposição. Toda a documentação pedida por essa equipe foi entregue. Inclusive, tem uma curiosidade que no final do meu mandato, algumas reuniões com o Ministério Público, eu pedia para que tivesse presente a equipe de transição. E assim foi feito. A gente tem reuniões que aconteceram no Ministério Público com a presença da equipe de transição. O próprio procurador atual do município, Dr. Flávio, foi comigo algumas vezes, porque ele era da equipe de transição, né, para que fosse passado... Ele era o líder da equipe de transição. Ele era o líder da equipe de transição, para que fosse passado para ele as informações dos acordos que o município estava fazendo com o Ministério Público, para que não se perdesse a gestão nesse momento da transição, que a gente já sabe que é um momento difícil de qualquer forma, né, e a gente jamais faria isso, sonegar informação para essa equipe especializada, já que a população comum, né, qualquer cidadão de Ribeirão das Neves já tinha acesso pelo portal da transparência.